Boa noite. Graça e paz. É bom demais estar na presença do Senhor. Estava falando com a Rê ali, estou tremendo. E literalmente, estou tremendo mesmo. Que o Senhor se utilize das nossas vidas. Que possamos sair daqui um pouquinho mais parecido com Cristo. E vai ser a coisa mais excelente que nós vamos viver. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo neste lugar. Aleluias. A presença de Deus é palpável. Eu não sei se você sentiu a presença de Deus essa noite. Eu não sei se você já sentiu. Eu não estou falando de arrepio. Eu estou falando da presença de Deus real. Cara, tá muito gostoso isso aqui. Tá gostoso. Eu estava aqui logo na continuidade do momento de louvor, e eu estava adorando ao Senhor. E eu falei: Senhor, não sei se eu vou conseguir falar tudo aquilo que o Senhor entregou no meu coração, mas continue fazendo o que o Senhor está fazendo, já vai estar melhor do que qualquer palavra que eu pronunciar nessa noite. E a presença de Deus está aqui. E se você atraí-lo, se você chamar a atenção de Jesus, sua vida nunca mais vai ser a mesma. E essa é uma noite que, se eu fosse você, eu chamaria a atenção de Jesus. E com força. Aleluia. E antes de nós irmos para a palavra, eu quero também cumprimentar a igreja online que se reúne com a gente nessa noite. Você que está talvez em um ônibus, em casa, no sofá da sua casa, está nos assistindo em algum lugar deste Brasil, deste mundo. Dá um salve para nós aí, você é muito bem-vindo e fique até o final, porque você vai ser impactado por Deus. Quero mandar um abraço para a Nicole, que está lá em Minas Gerais. Nicole, que o Espírito Santo esteja aí com você. E que tudo o que Ele falar com você nessa noite, que você coloque em prática, que com certeza vai ser um diferencial da tua vida. Aleluias. E nós estamos no mês de julho. Que mês gostoso. Quem está de férias aqui da escola? Quem está de férias? Quem está de férias do trabalho também? É um mês gostoso, não é? De férias, que delícia. E nós, no mês de julho, nós fazemos o quê? Nos consagramos ao Senhor, certo? E qual que é o nosso grito de guerra no mês de julho? Vocês ouviram aí? Esse lado conseguiu ouvir? Vocês não ouviram o grito de guerra, não? Foi fraco, gente. Agora, só vocês aqui desse lado, mas bem forte mesmo. Eu vou passar a cola, tá? A cola é assim, ó. Nós estamos em guerra e nós vamos vencer, tá? Ensaiamos. Agora vocês vão ouvir. Vai lá. 1, 2, 3. Ouviu agora? Agora faz sentido, né? Nós estamos em guerra e nós vamos vencer. E nós viemos nesses 3 sábados anteriores, nós viemos em uma série de ministrações. Quem lembra o tema da série? Quem lembra? Qual que é o tema da série? O confronto. Essa é a nossa série. E nós tivemos, antes desse sábado, 3 ministrações poderosas. 3 ministrações que mudaram e vai continuar mudando as nossas vidas se nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. E eu lembro que no primeiro sábado, quem vai lembrar aqui da primeira ministração de sábado? Qual foi o primeiro sábado desse mês? Qual foi a ministração? A Regina que ministrou. Delícia escambau. Oxi, delícia de pecado. Sai pra lá, sai de ré, Satanás. Que delícia de pecado. A Rê ministrou sobre isso. E tem alguns pontos que eu vou lembrar aqui de alguns pontos dessas ministrações anteriores, para você que está nos visitando hoje pela primeira, segunda, terceira vez, para você entrar na mesma sintonia que a gente, ok? E a Regina, no primeiro sábado desse mês, ela ministrou sobre o tema Que delícia de pecado. E ela falou: seja qual for o pecado, ele vai te afastar de Deus. Ela citou também: o pecado é um prazer que dura 8 segundos. Quem lembra disso? E depois só vai trazer frustração e acusação. E ela falou também que Deus não nos permite tocá-lo ou senti-lo com uma vida suja. Quem lembra disso? E foi falado também: o pecado não pode ser uma prática, mas um acidente no percurso. Isso foi o primeiro sábado. No segundo sábado,
Deus se utilizou da vida desse cara de uma forma maravilhosa, tremenda. Nilson ministrou sobre vencendo o pecado. Vencendo o pecado foi o segundo tema. E ele falou de algo importantíssimo. Tem vencedor aqui nessa noite? Eu vejo algum vencedor aqui. E ele falou das características de um vencedor. E ele falou o seguinte, que um vencedor trabalha duro. Um vencedor, ele tem disciplina, é constante, não menospreza pequenas batalhas. E aí, ele foi além. Ele não só deu a característica do vencedor que nós precisamos ser, mas ele falou também das formas como vencer o pecado. E aí ele falou, pela palavra de Deus, através da Bíblia, leitura diária da Bíblia. E não só a leitura diária da Bíblia, mas a aplicação da Bíblia na nossa vida real. E se a gente fizermos isso, nós seremos vencedores, venceremos o pecado. E aí ele foi além. Para sermos vencedores, assim, para vencermos o pecado, nós temos que ter sinceridade no nosso coração, porque isto atrai a presença de Deus. Lembram-se disso? E ele falou ainda, uma das ferramentas mais fortes para se vencer o pecado é resistir o diabo e as vontades dele. E no sábado passado, está bem fresquinho, o presbítero Summerson ministrou tornando-se mais que vencedores. E aí ele trouxe algumas coisas fantásticas. Ele falou dos 3 níveis da guerra contra o pecado. E aí ele falou do primeiro. O primeiro nível é o vencido pelo pecado. Ele está falando de quem? Do derrotado. E aí ele trouxe que o pecado gera em nós uma perspectiva errada de futuro. Se você está aqui nessa noite com a perspectiva errada do seu futuro, Deus está falando para você diretamente que você precisa se purificar. Você precisa, com a sinceridade do teu coração, se confessar e se purificar dos pecados. E aí ele vem mais. Lutas espirituais se manifestam no físico. Vocês se lembram disso? Lutas espirituais se manifestam no físico. É interessante que Deus falou isso conosco no sábado passado. E eu sei que não é 1, não é 2, não é 3, mas tem algumas dezenas de jovens que estão sofrendo no físico, porque de resolver no seu coração travar uma batalha espiritual para vencer em Deus. E aí talvez você não entende, porque todas as manhãs você acorda com dor de cabeça e fala, nossa, minha cabeça está doendo, que estranho, eu não fiz nada. Ei, há uma guerra espiritual sendo travada e com certeza vai se manifestar no físico. E ele foi além. Ele falou do segundo nível, quando vence o pecado. Está falando do vencedor. Falou de muitos de nós aqui nessa noite. E ele fala acerca que o vencedor, o Espírito Santo, ao vencedor, o Espírito Santo dá estratégias. Deus te dá estratégia para vencer o pecado. E ele falou a importância de sermos cheios do Espírito Santo, pois guerras espirituais se vencem pelo Espírito. Pode ter reflexos nas nossas vidas naturais, mas nós vencemos isso pelo Espírito Santo. É sermos cheios do Espírito Santo. E ele falou, e foi um pouquinho mais além. E ele falou que o nível desejado é viver pelo Espírito. E aí ele chegou no terceiro nível, que é mais que vencedor. Quando me torno alguém que ajuda outros a vencer o pecado. Esse é o nível mais profundo. Exige um alto nível de renúncia. Exige vigilância constante, ser atento todos os dias. E exige ter o fruto do Espírito Santo descritos lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 26. Não precisa colocar. Se você ficou curioso, anota aí. Gálatas 5, 22 ao 26. Você vai entender do que eu estou falando. E deseje ter tudo aquilo que está escrito na Bíblia. E nessa noite, nós estaremos indo para a última parte dessa série. E nós iremos falar de algo, e eu sei, e agora faz todo sentido para mim, porque desde quando eu comecei a me arrumar para vir para a igreja, meu corpo tremeu. Quando eu estava adorando ao Senhor lá atrás, meu corpo tremeu. Quando eu estava aqui sentado, eu sentia meu corpo tremer. Eu sei, agora eu entendo Jesus. Porque o que nós vamos falar nessa noite vai trazer liberdade a muitos. E todas as vezes que nós estamos em uma batalha espiritual, eu falei que é refletido no físico, e faz todo sentido agora para mim. Nós iremos falar acerca de liberdade. Esse é o tema dessa noite. E eu queria ler com vocês em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Porque foi para isso que Deus nos chamou. E a Bíblia vai dizer,
Gálatas 5:1. Permaneçam firmes na liberdade para a qual Cristo nos libertou, e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. E se a Bíblia fala de liberdade, a primeira coisa que me faz pensar, quando eu leio esse versículo, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Eu falo, se a Bíblia fala de liberdade, ela está falando de uma prisão. Porque só tem como a gente pensar em ser livres, se nós pensarmos estarmos presos. Então quando a Bíblia fala que foi para a liberdade que Cristo nos chamou, ela está falando que é uma prisão. E eu queria dividir essa ministração em 3 tópicos. E o primeiro tópico nós vamos falar acerca da prisão. A prisão. O que é a prisão? A prisão é o pecado que nos prende e afasta de viver a liberdade para que Cristo nos chamou. A prisão é o pecado que nos prende de viver a liberdade para que Cristo nos chamou. Então faz todo sentido agora quando a gente lê Gálatas 5:1 e fala, foi para a liberdade que Cristo te chamou, não se submeta novamente à escravidão do pecado. Não, é isso que a Bíblia está nos dizendo. Então nós entendemos que é uma liberdade. E aí tem algumas coisas, quando a gente reflete para a prisão. A prisão te mantém no mesmo lugar. A prisão te mantém no mesmo lugar, sem a percepção que o tempo está passando. Alguém já assistiu aqui alguma série que tem prisão? Quem é que já assistiu Prison Break? Alguns. Mas alguém já viu alguma série, algum filme onde tem alguém preso? E o que tem naquela prisão? Qual que é a coisa que mais se destaca? Ela é cercada. A prisão é cercada. E é interessante que quando as pessoas estão lá dentro, e começa no filme, né, nas séries que a gente assiste, e aí você vai ver os discursos deles, eles começam a falar assim: peguei 5 anos, peguei 10 anos, 30 anos. E você olha o semblante daqueles personagens e você não vê neles preocupação que há um tempo a se passado que eles não estão percebendo. O cara fala que ele pegou 30 anos com a mesma cara daquele que falou que pegou 5 anos. Ou seja, sem percepção que o tempo está passando. E o pecado faz isso com a gente. Quando a gente nos torna presos ao pecado, a gente perde a percepção que o tempo está passando. E aí um dia de manhã você acorda e fala: eu vou orar porque eu quero ser liberto deste pecado. Mas aí você volta a pecar novamente porque você não está livre, você está preso ao pecado, está numa prisão. E aí você entende que passa-se semanas, meses, e hoje você olha para dentro de você e já passou anos, e você continua preso a um pecado que te prende. E Deus não me trouxe aqui essa noite para te acusar do pecado que você está preso. Ele me trouxe aqui para falar que há uma liberdade para que Ele te chamou. Aleluia. Alguém pegou. E tem uma outra coisa, a prisão, ela te controla. A prisão te controla. Está lá dentro, todos fazem as mesmas coisas. Vai tomar o banho de sol no mesmo horário. A refeição é servida no mesmo tempo. E aqui eu trago algo muito esclarecedor. Primeira Epístola de João, capítulo 2:16, por favor. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. Eu quero te dizer que o mundo jaz no maligno, já no pecado. Então o mundo também faz parte da prisão. E agora você vai entender, quando eu falo que te controla. Você jovem, está dentro da igreja, e aí você está lá na escola. Você é da igreja, mas você está na escola. Está todo mundo fazendo o quê? Beijando geral. É normal para eles beijar menino, menina. Meu, é beijar. Eu preciso beijar geral, independente de qual boca seja. E aí você está onde? Você está perdido, porque você está no mundo, está preso. E aí, o mundo te controla. Você replica o que eles fazem. E Deus te chamou para a liberdade, para você não precisar replicar nada disso.
Então você vai entender que se você ainda está sendo controlado pelo mundo, há uma liberdade para que Cristo te chamou, e é nessa noite que Cristo te convoca à liberdade, porque ela te controla. Então, nós começamos a ver nesta noite, nesse primeiro tópico, que algumas muralhas vão começar a cair na sua vida, e é Deus te chamando para uma liberdade nunca antes experimentada. E aí vem outro ponto dessa prisão. A prisão, ela te limita. O pecado te limita. Sabe por que você está em um ambiente onde a presença de Deus é notória e você não sente? Porque o pecado te limita. E Deus te chamou para uma liberdade do pecado. Ele está te livrando de uma prisão. E é interessante, parece estranho, quando você está na prisão, parece estranho você não fazer o que todos fazem. Ei, jovem, talvez você vai viver isso na volta às aulas. Deus está te limpando, está te purificando. E aí você vai voltar para a escola e não vai fazer sentido fazer o que eles faziam. Fazer o que você fazia antes das férias não vai fazer mais sentido. E você vai falar assim, nossa, não faz mais sentido isso. Sabe por quê? Porque era aquilo que te limitava. Beijar qualquer um te limitava para ser parecido com eles. E aí Cristo está falando, o Espírito Santo está falando para você, ei, você não precisa ser parecido, eu te chamei para uma liberdade nunca antes experimentada. E aí você começa a viver isso. E aí tem algo interessante. Se você coloca a cabeça para fora desse muro chamado prisão, parece que você é o errado. Experimenta chegar na escola e falar assim, ei, antes de começar a aula, com a galera que você anda, tá? Não é com a sala inteira não, começa com a galera que você anda. Fala assim, ei, antes de começar a aula, 10 minutos antes, eu quero orar 1 minuto com vocês. Isso é colocar a cabeça para fora. Sabe o que eles vão falar? Você é louco. Você está pirando. Começou a ir para a igreja e está metendo louco na gente agora. Ou seja, é você que parece ser o errado. Mas Cristo está te chamando para uma liberdade nunca antes experimentada, e você está começando a colocar a cabeça para fora do muro. E aí, para fora deste muro você vê que há vida, que há um campo verdejante que você nunca viu antes. E você fala assim, nossa, há uma liberdade lá fora, há um campo a ser trilhado, há um lugar a ser percorrido que eu não percorri ainda. E se eu percorrer, eu vou viver coisas que eu nunca vivi. E Deus está te chamando para viver essa experiência. E essa experiência é uma experiência real, porque eu provei disso e eu provo disso até hoje. Coloque a cabeça para fora do muro, mas não só a cabeça. E depois você coloca o pé, e depois de colocar o pé, começa a correr. Se você começar a correr, alguém vai seguir você também. Porque quando alguém foge da prisão, a primeira coisa quando alguém descobre o plano, lá no filme, voltando ao filme, o cara está arquitetando para fugir da prisão. E quando o plano é bom, alguém olha para ele e fala assim, eu vou com você. Eu só adianto o seu lado se você me levar junto. E você vai começar a trazer alguém com você. Alguém vai colocar a cabeça para fora desses muros da prisão, e Deus vai fazer presente na sua vida e na vida dos seus amigos. E há outra coisa ainda, dentro da prisão, na prisão do pecado, é normal a distorção dos valores. Quanto mais errado, melhor. O que Deus tem para você nessa noite é liberdade. O que Deus tem para você nessa noite é uma vida excelente. Não inverta os valores estabelecidos por Deus na sua vida. Não inverta aquilo que é errado, e que o teu coração e que a tua mente já falou, isso é errado, você não pode fazer isso. Obedeça a essa voz que grita dentro do teu peito, e você vai viver as coisas mais excelentes dessa vida. Não dê ouvido às distorções de valores que o mundo prega, que a prisão declara e decreta. Mas dentro da prisão, eu queria falar do tópico 2. Há um lugar ainda mais profundo dentro da prisão. A cela solitária. E onde é esse lugar? Existe dentro da prisão, ou existe dentro dessa prisão, um lugar ainda mais isolado, onde, além de todas as limitações já impostas pela prisão do pecado, agora ela te isola. É o famoso nada a ver. É estar tão debaixo do jugo do pecado que parece normal. Essa é a cela solitária. Essa cela é a iniquidade, que além de você não vencer,
coloca amarras e correntes em você. Talvez hoje você está aqui nessa noite me ouvindo a minha voz, e você talvez se sente neste lugar. E eu vou falar de alguns sintomas que você percebe que está neste lugar. Um dos sintomas de estar na cela solitária é o desejo de estar sempre só. Eu quero estar sempre só. E não é estar só para pegar uma Bíblia, ler, para dobrar o joelho e orar. Não é esse estar só que eu estou falando, não. É o estar só, porque estar só eu posso pecar e ninguém está me vendo. Eu quero estar só, porque se eu estar só eu posso pegar o meu celular e abrir no site que eu quero. Eu quero estar só porque eu posso correr para um banheiro e me masturbar. Eu posso estar só para contar as mentiras que eu tanto gosto. Eu posso estar só para falar daquilo que eu sei que é errado, mas eu quero. Outros sintomas: não tem motivação e energia. Um dos sintomas: nós estamos na liderança de jovens há alguns anos. E para nós é muito fácil identificar alguns jovens que estão na cela solitária. Se torna fácil, sabe por quê? Quando a gente olha para os sintomas e vê um jovem sem motivação e sem energia, a gente fala: o pecado amarrou. E é triste. E é triste porque o fato de você desejar estar nessa cela, não querer sair, querer estar só, fecha os seus ouvidos para ouvir bons conselhos. E Deus está te libertando nesta noite para uma vida nova. Deus quer te ver livre dessa cela solitária. Você pensa que não existe mais saída. Está tão habituado a pecar, a viver naquela prática que você fala assim: eu já tentei. Eu já até sentei com o Wendel, já até conversei com ele me deu algumas diretrizes, mas eu comecei a aplicar, mas eu parei no meio e parei de fazer, e eu não consegui. E aí você já não pensa que tem uma saída. A prática do pecado é diária e não provoca mais arrependimento. Isso é muito sério. Isso é um diagnóstico de quem está numa cela solitária e que precisava nessa noite ouvir isso, que há uma mão forte voltada para a porta dessa cela, falando assim: eu vou abri-la para você sair. Ele vai abrir essa cela para você, mas olha só, nessa cela solitária, na prisão, você não vê o tempo passar. Na cela solitária você não tem expectativa de futuro. Você olha os seus amigos chegarem na igreja, se batizar nas águas, fazer os cursos que a igreja dá, fazer as coisas acontecer, se torna um servo voluntário, começa a servir, e logo você olha para a cara dele e ele está falando em línguas estranhas, e você fala: uau, por que isso aconteceu com ele, não comigo? Ei, você está numa cela solitária e Deus está te chamando para fora. Tem isso para você também, tem poder de Deus para a sua vida também, mas você precisa sair para fora. Há uma expectativa, há um futuro, e um futuro lindo para nós. Há um futuro que nós precisamos desejar, e esse futuro é com Deus. Se o diabo estava falando na sua mente, agora ele tem que calar em nome de Jesus, porque há um futuro para você, e você não é pior do que ninguém. Você é a obra-prima de Deus, e Ele tem algo com você que você talvez ainda não tinha entendido até hoje, porque estava dentro de uma prisão. Mas nessa noite é uma noite onde haverá liberdade, e cabe você escolher o que você quer para o teu futuro. Há uma liberdade, há um futuro precioso para nós. E eu queria entrar no tópico 3, mas eu queria chamar aqui nessa noite 6 jovens, sobe aqui rapidão, 6 jovens para me ajudar a finalizar essa ministração. 6 jovens, correndo. Aleluia. Aleluia. O staff, me ajuda aqui rapidão, só para todo mundo presenciar isso. 6, cadê? Tem 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 1, me ajuda aqui. Corre. Só mais um, tá vindo. Pode vir os dois, não tem problema não. E o tópico 3.
Eles vão me ajudar a finalizar. Liberdade. Faça um círculo aqui. Sabe aquela cirandinha? Vamos todos cirandar? Vamos dar a meia volta? É um círculo, guerreiros. É um círculo. Me ajuda a pregar nessa noite, por favor. Fecha o círculo. Pode fechar. Pode fechar o círculo. Maravilha. Amandinha, que é a única mulher. Ô, Amanda, solta a mão deles e vem para o meio dessa roda aí. Isso. Deus nos chamou para liberdade, sim? Deus quer te ver livre, certo? Mas nós falamos que há uma prisão, e dentro dessa prisão nós estamos... Deixa eu entrar aqui também com a Amanda, para ela não ficar sozinha. Gostosinha aqui? De boa, né? Que legal. Olhando direto pro Pierre aqui, ó. Olhando para ele assim, você consegue ver quem está lá na frente? Olhando pro peito do Pierre aqui, ó. Quem está lá na frente, você consegue ver? Não. Não dá para ver, não? Ah, mas não tem nada lá não para nós. Que isso. Mas aqui é o nosso mundo. Mas Deus está falando que há uma liberdade para nós. E alguns que estão sentados aqui falou assim no coração: Senhor, desenha para mim porque eu não entendo o que o Senhor está falando. E é por isso que eu chamei vocês para me ajudar a pregar aqui. Porque tem alguém sentado lá falando assim: Senhor, eu não estou entendendo nada disso, o Senhor está me chamando para uma liberdade, mas que liberdade é essa? Eu estou falando a mesma coisa aqui, ó. Tem pessoas que estão olhando para este mundo e só está vendo o peito do Pierre aqui, que nem nós. Não está vendo que é uma vida lá fora tão boa, tão maravilhosa, cheio da presença de Deus, cheio da autoridade de Deus para viver algo extraordinário. Está falando assim: ei, para mim só tem isso aqui, ó. Ó, vamos tentar sair por aqui? Deixa a gente sair, não. Vamos tentar sair por aqui. Ó. E tem gente assim, o mundo está controlando, eles não conseguem sair. Mas Deus está falando que há uma liberdade para nós, e nós vamos vencer se nós resolvermos escolher. Se nós resolvermos escolher. Olha, Deus está nos chamando para uma liberdade hoje. Você sabia? E que interessante que a gente já consegue ver lá fora. Olha, dá para ver lá fora agora. Há uma vida. Olha, jovem, há uma vida. E se você não estava entendendo até agora, comece a entender. Que a primeira coisa Deus já fez, só o fato de você sair da tua casa e chegar aqui neste lugar. Deus derrubou os muros das prisões. As prisões do pecado que te prendia. Tá desse jeito aqui, ó. Deus jogou no chão. Mas sabe de uma coisa? Nós estamos dando glória a Deus, mas sabe de uma coisa? Você ainda está dentro. Ainda não há liberdade, mas Deus nos chama nessa noite para uma liberdade única, e nós podemos viver isso de uma forma extraordinária. E aí, tá gostosinho aqui, não tá? A gente já está conseguindo ver lá fora. E é isso que o mundo faz com a gente. A gente ainda está preso. A gente ainda está preso. Ah, mas a gente já consegue ver lá fora e está muito bom. É isso que o mundo está falando para você, jovem. Ei, você está na igreja, mas você pode fazer tudo o que você quiser. Você pode continuar tendo as mesmas práticas. Você pode continuar pecando e errando, fazendo o que a gente faz também, porque nós podemos fazer o que nós quiser. Mas Deus está te chamando para algo muito maior. Ei, jovem, o mundo olha para os jovens da igreja e fala assim para nós: vocês não têm liberdade. Abre aqui, por favor. Um para um lado, outro para o outro. Isso, deixa aqui aberto. Maravilha. Uau. Você viu isso? Olha só que louco. João 8,32. Então conheceram a verdade, e a verdade os libertará. Quem aqui conheceu a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. E a verdade nos liberta. Se nós dermos ouvido à verdade, a verdade nos liberta. A verdade é a palavra de Deus, é nós escolhermos viver a palavra de Deus. E a verdade nos liberta. Mas nós estamos aqui ainda. Desculpa. E nós estamos aqui ainda. Mas Deus nos chamou para uma liberdade extraordinária. E essa liberdade está proposta a cada um de nós aqui essa noite. Ser livre
não é carregar uma bandeira, eu sou livre. É ter a decisão da escolha. Ser livre não é dizer eu sou livre para fazer o que eu quiser. É você ter a decisão da escolha. Então, jovem, nós que estamos aqui dentro, nós estamos presos, achando que estamos livres. Ah, porque todo mundo aqui dentro faz o quê? O que quer. Mentira. São controlados pelo que o mundo diz que tem que fazer. É o mundo que dita as regras e você só replica. Você está numa prisão, carregando aí 5 anos de prisão, e Deus te chama. Há uma liberdade. Há algo novo a ser vivido. Há uma vida nova a ser trilhada. E você só precisa decidir escolher isto. Então, ser livre não é alguém olhar para a tua cara e falar assim: você é livre para você fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas é uma escolha sua ser livre. Vocês precisam primeiro conhecer. A Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você entender isso nessa noite, você sair daqui entendendo isso, que há uma verdade por Deus estabelecida, e a verdade está em Cristo Jesus. Eu quero dizer que há uma vida excelente para você, e as portas da cela, a porta da prisão está aberta, e você só precisa vir. Há uma decisão e há uma escolha. A porta está aberta. A liberdade é você que escolhe. Ser livre do pecado é você que escolhe. Ah, mas Senhor, vai ser difícil. Vai ser difícil sim. Passarinho que anda preso na gaiola toda a vida, quando ele é solto, a primeira coisa que ele sente dificuldade é em voar, porque as asas estão enferrujadas, as asas não estão abertas para viver aquilo que foi criado para ser. Por isso que quando você vê um passarinho fugir da gaiola, você vê ele bater na parede, voar todo torto. Sim, há uma dificuldade no início, mas há um campo verdejante que quando eu aprender a correr nele, eu vou saltar, eu vou gritar na liberdade para que Cristo me chamou, e eu vou fazer aquilo que eu quero. Mas o que eu quero é agradar ao meu Criador, é agradar o meu Senhor. E se eu escolho agradar ao meu Senhor, eu vou viver uma coisa excelente, uma coisa extraordinária. E foi para isso que Deus te chamou nessa noite. Seja livre. Aleluia. Eu gostaria que você ficasse.